Mi nombre es Nicole, soy estudiante de maestría en la Universidad Federal en Brasil. Hoy voy a mostrar algunos de los resultados que estoy obteniendo en mi maestría titulada Análisis e Interpolación de Datos Espaciales de Parámetros Químicos de Suelo, Geración de Mapas de Interpretación en un Sistema de Integración Agricultura, Ganadería y Bosque. Pido desculpas, pero haré la apresentação em português. Eu que não hablo muito bem em espanhol. O conhecimento da variabilidade espacial das propriedades do solo é útil para o uso racional dos insumos. O fornecimento balanceado dos nutrientes é um fator-chave para a intensificação dos sistemas agropecuários. As ferramentas de agricultura de precisão podem ser utilizadas para melhorar a eficiência destes insumos. A coleta e análise de amostras de solos georreferenciadas após a interpolação servem de base para a elaboração de mapas de fertilidade do solo, que são úteis na interpretação e subsídios para aplicação localizada de insumos e a taxas variáveis. A interpolação dos dados e a geração de mapas podem ser realizadas por diversas técnicas e métodos, as quais criam mapas de probabilidade, uma vez que são superfícies de valores preditos. Dentre essas técnicas está o IDW, que foi utilizada no trabalho. Essa interpolação é classificada como determinística e produz uma superfície contínua a partir de pontos já conhecidos. O expoente utilizado no processo da interpolação do IDW atribui alguns efeitos e sua escolha deve ser tomada em virtude de métodos estatísticos, como a validação cruzada, sendo ela amplamente utilizada em situações em que o objetivo da modelagem é a predição. Um dos coeficientes que podemos analisar na validação cruzada é o RSME, o qual ele é frequentemente utilizado para expressar a exatidão dos resultados numéricos. Para realizar o processo de interpolação espacial, foi utilizado dois softwares, o R e o QGIS. Utilizei esses dois softwares por eles serem gratuitos. O objetivo do trabalho foi comparar o processo de análise, interpolação de dados e geração de mapas de parâmetros químicos do solo no R e do QGIS. A área que eu estudei, que foi do estudo, foi da Embrapa Pecuária Sudeste, localizada na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, no Brasil. Essa área totaliza 12 hectares e cada amostra foi retirada de cada piquete, totalizando 24 amostras. As variáveis analisadas foram o pH em água, pH em CaCl2, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, CTC, p% e sulfato. E eles foram feitos em duas profundidades, de 0 a 0,2 metros e 0 a 2 a 0,4 metros. Mas, antes de começar a falar dos mapas, vamos recapitular um pouquinho do que eu já tinha falado antes. Então, RSME é um erro quadrático médio. É uma medida de precisão para comparar erros de previsão de diferentes modelos para um conjunto específico de dados. É sempre não negativo, e um valor indicaria um ajuste perfeito aos dados. Quanto menor o RSME, melhor. Lembrando também que no QGIS ele já tem um valor que o software dá, que é o coeficiente de 2. Aqui são os mapas do pH CaCl2. Anotei aqui, certinho, o RSME. Do CaCl2, eles deram coeficientes diferentes de 2 e 3, mas sempre escolhendo
o menor RSME. Aqui, na matéria orgânica, eles escolheram o mesmo coeficiente, que foi o de 3. De 0 a 20, que são os mapas superiores, foi escolhido 4.18 para o RSME, enquanto o outro 4.04. De fósforo. Fósforo foi muito interessante este mapa. Eles deram a mesma cor, mas os coeficientes eram diferentes. Como já falei, dos do QG o coeficiente é 2. E nesse do fósforo eles escolheram o número 1. Mas por que deu igual? Porque eles não têm variabilidade espacial nenhuma. Eles sempre estão na mesma escala. Por isso que os mapas deram iguais. Aqui está o dos potássio. Os dois que escolheram, de tanto de 0 a 20 a 20 a 40, coeficiente de 1. É o de 0 a 20, que são os de cima, 0.216, enquanto o outro 0.240. Aqui é do cálcio, é um dos mapas que eu mais gostei, que fica mais nítida essa diferença. Eles escolheram os coeficientes de número 3, com RSME de 6.03, enquanto o outro foi de 1.33. Esse foi do magnésio, né? Ficou bem bom também. E esse foi do CTC. O do CTC, ele foi um dos mais interessantes. Por quê? Ele escolheu o coeficiente de número 2, que é o mesmo coeficiente utilizado no QGIS. E o que a gente consegue notar, né? O quanto que o R ele é perfeito, né? Por que a estatística feita antes dos mapas é boa? A gente vê que ele consegue fazer a divisão certinha entre uma escala e outra, né? Entre um patamar e outro. E quanto que ele fica bom. Aqui é o mapa do V%. Eles escolheram também coeficientes diferentes. E aqui esse do sulfato também é igual aos outros. Os de baixo, né, o coeficiente foi escolhido foi o de número 1, depois da validação cruzada. E é a mesma coisa, eles ficou vermelho, porque caiu na mesma escala, mas os coeficientes são diferentes. E o que eu obtive de resultado? Os resultados foram os melhores possíveis, porque o software R é super recomendado para o processamento e geração de mapas. Ele não só, a gente precisa ver que ele não só faz gráfico, entre outras coisas, como ele pode ser feito em mapas. E é muito bom porque ele faz a estatística antes e ele torna muito mais preciso. E por que é importante se tornar preciso assim, né? Por causa da agricultura de precisão? Porque quanto mais preciso, menos insumo é utilizado, né? Que você utiliza certinho em cada região. E se você utilizar menos, você irá gastar menos, né? Que os produtores rurais adoram isso. Mas também ajuda o meio ambiente, porque você não precisa usar nada de forma excessiva, né? Que é um dos fatores que está super em alta agora. Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, meu e-mail está à disposição, eu aguardo a pergunta de vocês e qualquer dica também, eu estou disposta. Muito obrigada e um ótimo evento para vocês.